estou aqui na região central de São Francisco com Maurício Benvenuti. Ele já tem uma história de sucesso no Brasil, no sentido de empreendedorismo, já criou sua empresa e hoje ele está aqui no Vale do Silício. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo em uma das atividades que a gente lidera aqui no Vale, foi em maio do ano passado, onde nós trouxemos um grupo para cá e ele muito solicitamente veio conversar com a gente, trocar uma ideia. Foi maio desse ano, né? Foi em maio desse ano. Desse ano, exatamente. Exato. E após esse momento a gente se conectou por meio das redes sociais, trocamos algumas ideias, percebemos que alguns dos nossos projetos tinham alguma sinergia, embora inclusive para o brasileiro que tem aquela visão às vezes de achar que uma empresa concorre com outra e tal, e a gente percebeu que mesmo havendo algumas situações, era muito mais forte os pontos de sinergia do que divergências, né? Então Maurício, que conhece hoje o Vale muito bem, com muita propriedade, e a nossa audiência tem muitos empresários já em diferentes estágios, diferentes realidades, que pensam às vezes em algo mais, ou estão procurando, ou estão inquietos, Maurício. O que você percebe das principais diferenças em relação ao empresário brasileiro aos empreendedores que estão no Vale do Silício? André, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E assim, há um tempo atrás eu conversei com uma colega minha búlgara. A gente estava falando sobre empreendedorismo e ela falou para mim o seguinte: Maurício, se eu monto uma empresa na Bulgária focada apenas no mercado interno, eu estou fadado ao fracasso. Porque a Bulgária é um país de 7 milhões de habitantes e eu não tenho um mercado consumidor tão grande. Então, toda startup que nasce na Bulgária, todo negócio que nasce na Bulgária, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ele já nasce com uma cabeça global. Ou seja, os negócios, não que eles vão ser globais da noite para o dia, mas se surgir a possibilidade de eu na Bulgária vender para a China, eu consigo vender, porque o meu modelo de negócio ele já foi criado pensando nisso. Então, trazendo um pouquinho para o Brasil, que eu vejo uma das maiores diferenças dos negócios do Brasil que vem para cá em relação ao restante do mundo, é que os negócios de qualquer lugar do planeta que vem aqui para o Vale, de uma certa forma, eles já estão prontos para serem globais. Perfeito. Surgiu a possibilidade de ver, já está pronto. E os negócios brasileiros que vêm para cá, geralmente eles precisam de algumas mudanças na sua estrutura, no seu modelo de negócios, para daí eles se tornarem globais. Isso acontece por um motivo, André. O Brasil, pelo fato de ser um país de 200 milhões de pessoas, tem um mercado interno fantástico, ele apresenta excelentes oportunidades para quem quer empreender só no Brasil. Isso é ótimo, porque eu posso me dar muito bem só no mercado brasileiro, porque o país é a quinta maior população do mundo. Perfeito. Vários países queriam ter a população Sim. que o Brasil tem. Então isso é um ponto positivo. E o ponto negativo é que, em geral, os negócios, como eles surgem para serem apenas tupiniquins, então eu surjo em Porto Alegre para expandir para o Rio Grande do Sul, para expandir para a região sul, para expandir... E quando surge a possibilidade de eu vender para Miami, eu tenho que voltar ao meu modelo de negócios, revisitar ele, readaptar para daí sim, depois de 3, 4, 5 meses, eu vender para lá. Então, respondendo a sua pergunta, uma das maiores diferenças que eu vejo dos empresários brasileiros para empresários não só aqui do Vale do Silício, mas de outras regiões, é que a cabeça de quem vem para cá de outras partes do mundo, ela já vem com uma cabeça um pouco mais global do que a cabeça do brasileiro. Mas não que isso seja um motivo ruim ou não, é justamente por uma questão de geografia brasileira. Porque o Brasil é um país enorme que tem muita possibilidade e tem muita gente que escolhe trabalhar só no Brasil. Mas essa é uma diferença que eu vejo, por exemplo, as startups de brasileiros que chegam nos programas de aceleração aqui no Vale, geralmente o primeiro mês é só para adaptar o business à realidade americana. Porque tem essa questão da adaptação também, né? Porque o brasileiro, às vezes, ele é um pouco folgado, né? Ele vai para outro país e ele acha que o país que ele está visitando é igual ao Brasil, e não é. É tudo diferente, desde o café da manhã, né? Até as questões particulares do negócio, do ambiente que ele está. É que a expansão de um business, a expansão de um negócio, ele tem que ser algo natural. Ele não pode significar reaprender sobre o seu produto. Então, quando uma empresa já nasce com uma cabeça global desde o guardanapo, a expansão para outras fronteiras é um processo natural. Ou seja, você pega o EasyTaxi, hoje ele está em quase 40 países. Ele cresceu naturalmente. Eu conversei muito com o Thales aqui sobre isso e disse: Maurício, quando o EasyTaxi nasceu no Brasil, ele já nasceu pronto para, se um dia precisasse ir para a Argentina, para o Chile, ele já estava pronto. Sim. Eu não precisei sentar numa mesa, ficar 6 meses revisitando meu modelo de negócio e reaprendendo o meu produto. Compreendo. O meu produto já estava pronto. Então acho que isso é uma lição que a gente tira, né? Quando você expande um business,
quando você expande a tua operação, isso não tem que significar reaprender sobre o seu produto e revisitar o teu modelo de negócios. Perfeito. Isso tem que ser algo natural que você, no dia a dia, já leva isso consigo. Mas isso é curioso porque esse eu acho que é um outro ponto também de característica do empresário brasileiro, que muitas vezes ele cria um negócio que de certa forma ele não consegue escalar isso aí muito facilmente. Então quando você tem um produto ou um serviço, dependendo da situação, você não tem essa facilidade. Você citou o caso do EasyTaxi, que eu acho que é um case brasileiro, né? Eu acho lindo quando você vê brasileiros criando produtos ali que saem da zona de conforto, saem do Brasil, não pelo fato de ter ganho ou não dinheiro, mas pelo fato de mostrar para as pessoas que é possível. Exato. Não é fácil, mas é possível. Então quando eu vejo situações como essa é interessante. Mas eu vejo dois pontos assim que me chamam a atenção de quem está aqui nos Estados Unidos e tem um negócio. Aqui eles são muito metódicos, né? Então eles dão atenção, dão valor para números. No Brasil eles olham às vezes estatística para fazer um planejamento. E aqui toda tomada de decisão, ele parte embasada não no que você, o dono da empresa, acha, e sim o que os números mostram, né? Isso é outra diferença que o brasileiro tem, que aqui às vezes ele não se adapta tão bem no começo, né? O processo de monetização de uma empresa aqui é uma das primeiras perguntas que são feitas para todo empresário, né? Como é que você vai ganhar dinheiro? Então, existem 3 características que definem uma startup segundo o Vale do Silício. A primeira delas, escalabilidade, ou seja, a capacidade do teu negócio poder ser consumido rapidamente em qualquer parte do mundo. Então, você pega Facebook, você pega Instagram, você pega o próprio EasyTaxi, né? Ou seja, são soluções altamente escaláveis. Então, escalabilidade é o primeiro ponto. Segundo, repetibilidade. É a capacidade do seu produto ser consumido pela mesma pessoa mais de uma vez em pouco tempo. Sim. Ou seja, você usa essas redes sociais todos os dias, você usa o Uber todo dia, então isso é ser repetível. O oposto disso seria, por exemplo, uma noiva. Compra uma vez na vida um vestido de noiva, não compra sempre. Sim. Ou o banco imobiliário. Quantos bancos imobiliários a gente comprou na vida? Exatamente. Um só. Então, repetibilidade. E o terceiro ponto é impacto social. Ou seja, um negócio ele precisa mudar a vida das pessoas. Eu não tenho que ser a empresa X que faz o que a empresa Y faz, mas de uma forma diferente. Eu tenho que mudar a vida das pessoas. É o Waze que nos tira de roubada, que faz a gente chegar mais cedo em casa. É o Uber que faz a gente pedir um carro de uma forma muito mais simples. Sim. É o WhatsApp que faz o cara do Japão parecer nosso vizinho. Sim. Então, o que eu vejo muito aqui no Vale do Silício em rodadas de investimento, os investidores olham muito esses 3 fatores: escalabilidade, repetibilidade e impacto social. Se uma empresa apresenta de uma maneira clara esses 3 itens, eu diria que essa empresa já está já deu um belo passo para conseguir um investimento para o seu negócio. Não, realmente é bem nessa linha aqui que eu tenho vivenciado também. Eu percebo assim, que às vezes a gente, quer muito que o Brasil dê certo. Ele está caminhando, por mais que tenha N desafios ali, mas eu vejo assim, que esse ecossistema que a gente tem aqui no Vale, essa questão de ter de mentores, investidores, um ambiente acadêmico muito bem estruturado, e a questão dos empreendedores, o Brasil está ali caminhando, mas ainda tem muita lição de casa para fazer. Sabe que eu sou um otimista em relação ao Brasil. Eu adoro o Brasil porque tem muita coisa para ser feita. Exato. Você pega um país como os Estados Unidos, que tem um poder de fazer as coisas acontecerem muito forte, e você tem muita possibilidade aqui. Só que é um país que muita coisa já funciona. E a gente no Brasil tem muitas áreas, praticamente todos os setores da economia têm possibilidades de melhora. E o que você falou, isso faz muito sentido, André. O que faz um ecossistema empreendedor? Também são 3 fatores. O primeiro fator deles é rebeldia. Para você ter um ecossistema empreendedor, você tem que ter o rebelde. Você tem que ter aquela pessoa que não se conforma com as mesmices das coisas. Exato. Tem que ser aquela pessoa que é visionária, que quer romper, que olha para os lados e, não quero isso, eu quero fazer algo diferente. Então, o rebelde, ele é essencial para se criar um ambiente extremamente inovador. E aqui no Vale você está cheio de rebeldes, né? Pessoas que não se contentam com a mesmice das coisas. Então, rebeldia é o primeiro ponto. O segundo, você falou, conhecimento. Né? Ou seja, por que Stanford é tão importante? Por que UC Berkeley é tão importante? Por quê? Porque se você tem um rebelde sozinho, você tem um rebelde sem causa. Sem causa, que fica com a bandeira ali. Mas se você tem um rebelde cercado de pessoas com um nível altíssimo de conhecimento, um nível intelectual, que podem dar o suporte para fazer aquela ideia maluca se transformar em realidade, você cria a condição favorável para fazer novas ideias inovadoras surgirem. Então você tem
a rebeldia, você tem o conhecimento e você tem o capital, que é o terceiro fator. Por quê? Porque você não faz um ambiente extremamente inovador só com o empreendedor. Exatamente. Você tem que ter aquele cara que quer pagar para ver, que vai dizer, olha, eu vou pagar para ver, eu vou investir nesse negócio para ver se ele vai dar certo. Sim. Então o Vale do Silício é o que é porque ele tem esses 3 itens no grau máximo da sua escala. Porque você tem muita rebeldia, você tem muito conhecimento, você tem muito capital. E esse modelo foi sendo replicado no mundo inteiro com diferentes fatores, né, com diferentes níveis nessa escala, e o Brasil começa a ver isso. A gente tem, por exemplo, São Paulo hoje, que é a 13ª no ranking de ecossistemas, é o 13º do mundo, porque você começa a ter uma rebeldia, você tem um nível intelectual muito alto, você tem já empresas investindo em novos negócios. Então, por isso que eu adoro o Brasil e eu vejo muito potencial no país, porque você tem um país gigante, com muita coisa para fazer e que você tem esses 3 fatores que fazem o ecossistema empreendedor já muito presentes no cenário brasileiro. Não só em São Paulo, mas você pega Florianópolis, você pega o Rio, você pega Minas Gerais. Exato. Perfeito. Então, Recife também. Recife com o Porto Digital. Exato. Então, acho que para quem quer empreender no Brasil, a gente tem o iFood, que é o Patrick, que criou uma empresa fantástica no Brasil, que hoje é o maior delivery da América Latina de refeições, o EasyTaxi, que é um modelo brasileiro que surgiu muito antes do Uber. Então você tem hoje exemplos que mostram que não precisa só ser fora do país para se criar algo extremamente inovador, você pode fazer isso dentro de casa. E como que você vê essa vinda de brasileiros para o Vale, em termos de, como você falou, de chega, às vezes adaptação e tudo mais, qual que seria a lição de casa para quem está pensando em vir para cá, ou seja, para trazer um projeto, ou conhecer, ou vivenciar alguma experiência? Eu acho que o primeiro ponto, André, é fazer um planejamento. Porque eu recebo muitos brasileiros que vêm para cá para passar, às vezes, uma semana para conhecer o Vale, mas se perdem. Porque você conhece, o Vale do Silício tem tanta coisa. Não é só Google, Facebook, não é Disneylandia. Não é Disneylandia. É muito mais. Na verdade, isso aí é só... Isso é só o cartão postal. Exato. Porque eu vejo, às vezes, muitos brasileiros que vêm para cá assim, um roteiro, que acabam meio que se perdendo, porque é tanta opção e tanta coisa para se fazer, que é fácil você perder o foco. Sim. Porque a gente está aqui no Financial District, aqui em São Francisco, na Rocket Space, que é um dos grandes centros de inovação do Vale, tem 150 startups aqui. Se a gente sair aqui na rua, a gente vai encontrar ao meio-dia agora 5 ou 6 ou 7 eventos fantásticos acontecendo, a grande maioria gratuitos, que a gente vai poder falar com outras startups do mundo inteiro. Então, para quem vem para cá e busca conhecer o Vale do Silício, eu acho que o primeiro ponto é planejamento. O que eu quero no Vale do Silício? Eu quero aprender sobre fintech, ou eu quero aprender sobre edtech, eu quero aprender sobre robótica, futurismo. Sim. Tem mirap.com para ver todos os eventos que vão acontecer. Eu acho que tem que fazer um roteiro, porque se chegar aqui sem roteiro, vai acabar vendo muita coisa, participando de muito evento, mas facilmente você vai perder o foco. E até um dos pontos que eu estava conversando com o Maurício agora de pouco, é que a gente percebe que muitos brasileiros chegam aqui e não estão acostumados com o modelo de networking que se faz aqui, né? Então ele falou de eventos, por exemplo. Aqui é muito comum você ir a um evento e ser abordado por jovens, pessoas mais experientes ou não, de tudo quanto é área, de investidor e tudo mais, perguntando o que você faz, qual a sua história, né? Não, é muito isso engraçado, é curioso, né? Muito engraçado os eventos, porque você está lá, né? Evento aqui é engraçado. Eu falei com uma assessora do prefeito de São Francisco, eles estiveram no Brasil um tempo atrás, né? E aí disse que o prefeito adorou São Paulo e tudo mais, e ele só achou estranho que os eventos tinha caviar e champanhe. Porque aqui no São Francisco, os eventos mais chiques aqui tem pizza e cerveja. Exato, né? exatamente. O pessoal senta no chão. Então, é engraçado porque você está lá tomando a cerveja e comendo sua pizza e chegam as pessoas e abordam. O cara vê no crachá, ô André, pô, você o que você faz? Exatamente, conta a tua história. Exatamente. Então, uma coisa que a gente aprende muito com o americano e aqui no Vale do Silício é não há nenhum pudor de contar os méritos que você teve no passado. Exato. O americano ele não tem... porque às vezes a gente escuta alguém falando eu fiz isso, eu fundei isso, eu criei tal coisa, e às vezes existe aquela imagem um pouco de pô, esse cara é meio arrogante, tá falando, tá contando vantagem com o que fez. O americano ele fala isso numa boa e as pessoas adoram ouvir boas histórias. Sim. Então acho que assim, nos eventos aqui do Vale do Silício, quem quer vir aqui para fazer relacionamento é isso mesmo, é chegar aqui e abordar e falar. As pessoas vão para esses eventos com esse intuito, não é nem para trocar LinkedIn, Exato. é para fazer contatos e para ouvir boas histórias. Exato.
Mas aí entra uma outra questão também, né? O brasileiro, ele gosta de falar, ele é comunicativo, só que às vezes aqui o modelo é um pouco mais direto, né? Então não tem aquela coisa de você começar a contar ali e ficar 5 minutos, a pessoa não vai te ouvir. Então é o que a gente chama de pitch elevator, né? De você chegar realmente e sintetizar o que você faz, o que você quer e qual o seu objetivo em aproximadamente ali 30 segundos, 40 segundos. E isso pode ser o diferencial para quê? Para se houver algum tipo de sinergia, obviamente que depois vai marcar um outro café e tudo mais, né? Mas esses 30, 40 segundos são essenciais para chamar ou não a atenção de alguém, não é? É isso aí, André. E assim, todo mundo tem uma primeira reunião marcada com qualquer pessoa no Vale do Silício. Se você quiser um dia conhecer o fundador da GoPro, certamente você vai conseguir. Porque todo mundo tem uma primeira... O Vale do Silício ele tem essa característica de ser muito aberto, né, e receptivo. Então, sim, de uma maneira geral, você tem uma reunião marcada com qualquer pessoa, se você queira. O segredo nesses eventos, enfim, é quando você conhece alguém, você abrir as portas para uma segunda reunião. Exatamente. Esse é o grande segredo, é você fazer o elevator pitch e trabalhar aquele contato, não para você fazer alguma coisa ali, porque sim, é muito difícil, você está num evento, mas é você conseguir deixar as portas abertas para fazer uma segunda reunião no futuro. Exato. Então realmente tem esse ponto. Outro ponto também que é a questão que aqui todo mundo acaba se conhecendo de certa forma. Então realmente você tem que ser muito verdadeiro no que você faz, muito transparente. Se você se comprometer algo com alguém, faça, entregue, porque aqui realmente é um ecossistema muito assim que funciona, mas todo mundo acaba conhecendo um pouquinho, né? Mas, Maurício... rapidamente, a pior coisa que pode acontecer para alguém aqui no Vale do Silício é fazer a conexão entre duas pessoas que essa relação possa não ser muito bem sucedida. Exato. Para quem fez esse contato, isso é a pior coisa aqui no Vale do Silício, porque se você me apresentar uma pessoa que não me agrega, puxo, então quer dizer que se o André me apresentar uma próxima, pode ser também... Esse filtro acaba... Exato. Isso, o Vale do Silício é uma grande malha de conexões que ela funciona muito bem, porque recomendar uma pessoa para outra é uma das atividades mais você tem que ter um zelo muito grande por isso. Porque é quase que um ativo, né, que a pessoa tem. Quase que um ativo. É um capital ali que talvez ali você tem, e aqui vale muito isso daí, né? Perfeito. Então realmente, para você construir um relacionamento pode levar alguns anos, e para perder às vezes pode ser muito rápido. Mas vocês estão percebendo, né? Maurício ele fala com propriedade sobre todos os pontos a respeito do Vale. E aí eu queria falar um pouquinho a respeito, ele está lançando um livro agora, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho do livro, quando vai ser esse lançamento. Eu vou deixar o link aqui, vocês vão estar vendo a capa do livro aqui também. Não tem aqui porque está lançando agora, está para sair, na verdade, está saindo do forno, né, Maurício? Tá saindo então eu queria que ele falasse um pouquinho a respeito do livro dele, que obviamente eu vou comprar. Cara, eu adoro a questão do Vale do Silício aqui, estou sempre aqui, foram mais de 7 atividades aqui. Então acho que tem muito a agregar. E como que vai sair, qual o nome, qual o título, qual a abordagem? Fala um pouquinho do livro, Maurício. O livro, André, chama-se Incansáveis, que reflete essa nova geração de empreendedores que estão transformando o mundo num lugar completamente diferente. Ele fala muito sobre o que o Vale... Se você pegar as últimas décadas, as principais inovações que transformaram o planeta surgiram aqui, né? Desde o surgimento dos computadores, desde o surgimento da internet, desde o surgimento do boom, né, das .coms, então Uber, Airbnb, mais recente, mas... Então, quando eu me mudei do Brasil para cá, eu me mudei por quê? Porque eu ficava intrigado, como é que pode uma região tão pequena do mundo, né? São José, São Francisco, que são as extremidades do vale, são 80 quilômetros. Como é que pode uma região tão pequena impactar tanto o mundo inteiro? Então eu vim para cá e mergulhei nesses 2 anos que eu estou aqui de cabeça nesse universo do Vale do Silício. Aceleradoras, incubadoras, empresas, startups, né? Singularity University, que é o maior centro de futurismo hoje do mundo, por centros de inovação. E eu toda noite eu ficava com muito medo de perder isso, né? Porque é tanto conhecimento que eu digo, eu vou perder isso, né? E aí eu comecei a fazer uma espécie de um diário. E aí eu escrevia no computador antes de dormir, o que eu vi hoje, quem eu conheci, Então eu fiquei 2 anos fazendo isso. E aí no início desse ano, por volta de março, eu comecei a mostrar para algumas pessoas, já tinha 200 páginas esse diário. E eu comecei a mostrar para as pessoas, e o pessoal disse, Maurício, cara, isso aqui tá fantástico, você tem que transformar isso aqui num livro, porque tem coisa muito legal aqui. Então, o livro surgiu dessa coletânea, desse diário que eu fiz ao longo dos últimos 1 ano e meio, 2 anos aqui no Vale do Silício, e eu dividi o livro em 2 etapas, em 2 partes, André. A primeira parte, ele fala sobre o problema do mundo de hoje, que é o mundo se transformando de uma forma sem precedentes,
O que funcionou nos últimos 50 anos não vai funcionar nos próximos 10. Praticamente todos os setores da economia estão sendo desafiados. Grandes corporações que antigamente pareciam intocáveis, hoje você vê várias sucumbindo a soluções criadas por empreendedores de garagem que vêm com uma estrutura muito simples e desafiam grandes empresas sem nenhum tipo de pudor. Então, o que está acontecendo com o mundo? Então eu falo muito sobre esse futurismo que muita gente acha que vai acontecer daqui 30, 40 anos, só que vai acontecer daqui 5, daqui 10. Olha só que interessante, só abrindo parênteses, a GCP Labs, que é um centro de inovação aqui do Vale do Silício, uma das empresas que estão lá dentro é a JetBlue. JetBlue é uma empresa de aviação, do mesmo fundador da Azul Linhas Aéreas do Brasil. E eu falando com a turma lá, eu disse o seguinte: pessoal, o que vocês estão estudando aqui? E aí o cara falou pra mim: a gente está estudando realidade virtual. Aí eu: pô, legal, mas aviação e realidade virtual, o que tem a ver? Ele falou: não, Maurício, é o seguinte, daqui 5 anos, daqui 10 anos é uma certeza, mas daqui 5 anos isso já vai começar a impactar o nosso negócio. Daqui 5 anos, a experiência virtual que as pessoas vão ter vai ser mas tão próxima da realidade que possivelmente o André desista de ir para o Japão, comprar uma passagem para o Japão, porque eu já vivi Tóquio virtualmente tão próximo da realidade que eu digo: não, Tóquio eu não preciso mais ir. Ou seja, pode impactar completamente, não só no ecossistema de turismo, mas quanto de aéreo. Exato. Então, olha só que coisa maluca, porque aí é o seguinte, ele disse: não, Maurício, daqui 2 ou 3 anos a gente vai criar a JetBlue Realidade Virtual, porque a competição não vai mais vir só da American Airlines, ou da United, ou da... Não vai ser só dos competidores diretos que eu vou sofrer a concorrência, mas eu posso sofrer a concorrência de todos os lados. Então, eles já estão imaginando isso, e já estão se preparando para, daqui 2, 3, 4 anos, criarem um negócio. Vai ter a JetBlue Airlines e a JetBlue Realidade Virtual. Então, esse primeiro capítulo, digamos assim, essa primeira parte do livro, eu falo sobre como hoje o mundo está mudando de uma forma sem precedentes. Imagina, André, no futuro, quando as impressoras 3D se tornarem um item tão comum na casa das pessoas, assim como hoje é o computador. Quanto vai influenciar isso a indústria, por exemplo, manufatura? Imagina você, André, eu e quem está nos vendo agora, quando a gente tiver o poder de fabricação nas nossas próprias casas, quando a gente vai poder fabricar o prato, o copo, a mesa, a cadeira, a roupa. Então, olha que doido isso, né? Porque as empresas vão ter que entender de que maneira eu vou comercializar os meus produtos nessa nova realidade. Isso não vai acontecer daqui anos e anos. O preço da impressora 3D mais barata nos últimos 10 anos saiu de $15 mil para 800. Então aquela impressora pequenininha que você imprime pequenas coisas custa $800 hoje em dia. E daqui a alguns anos vai custar 300, 200, 100. Vai ser algo tão barato que as pessoas vão ter em casa. Então, por exemplo, eu fiz uma pós em Berkeley que tinha um colega meu da Louis Vuitton, que trabalhava na Louis Vuitton, que eles já estão pensando: como é que eu vou vender uma bolsa de $5 mil que custa hoje, no futuro, quando as pessoas vão poder comprar matéria-prima e imprimir a bolsa em casa? Como é que uma marca de luxo como Louis Vuitton, ou Gucci, ou Prada, vão se manter de luxo num mundo em que eu vou poder vender a minha mercadoria pela internet? Exato. Onde as pessoas vão poder fazer o download da bolsa e imprimir a bolsa em casa. Então isso é um negócio, é uma mudança sem precedentes, e que isso impacta a indústria de chão de fábrica, porque você não necessariamente vai precisar, mas tem uma série de fornecedores no mundo inteiro que, para produzir os metais e as chapas, você vai poder fabricar na própria... Olha só que coisa interessante aqui, a gente pode falar aqui sobre horas e horas. Eu fui numa palestra da chairman da NASA esses dias. A NASA já vai para Marte, já mostraram lá, a gente vai para Marte, é só saber quando. Só que um negócio bacana que ela falou foi o seguinte: olha, o grande problema de ir daqui da Terra para Marte era levar toda a estrutura da Terra para Marte. Tinha que montar um foguetão, um negócio muito grande para chegar até lá, porque era muita coisa que tinha que colocar ali dentro. Só que o que a NASA fez? Nesse momento, André, enquanto a gente está falando aqui, tá cheio de impressoras 3D no espaço, fabricando as chapas, o metal, o que a NASA precisa para ir para Marte. Uau. Então, a missão para Marte vai ser uma missão que vai sair um foguete normal da Terra e vai passar por essas mini fábricas no espaço pra poder... vai coletando as peças, vai montando o que ela precisa para ir para Marte. Então, a gente, falando aqui de impressora 3D, o impacto que esse tipo de evolução, que a impressora 3D, que a inteligência artificial,
que... São questões de carros autônomos, por exemplo, que essa semana a Uber, acho que na Pittsburgh, exato, já começou a operar de certa forma comercialmente, né, já no primeiro passo comercial. Exato. Então você vê que... E é curioso agora, falando sobre essa questão do Uber, por exemplo, o quanto até empresas de tecnologia às vezes perdem timing, né? Eu estava lendo a revista Veja, falando a respeito que o Google, quem começou com essa questão do carro autônomo, só que em determinado momento ele se perdeu um pouco, né? E de repente vieram outras empresas que simplesmente passaram isso daí e já estão lançando de forma comercial, né? Sim, a Ford tá estudando bastante a questão do carro autônomo aqui, a GM fechou uma parceria com o Lyft. Ou seja, mesmo quem é da área às vezes acaba não tendo essa velocidade, né? Exato. E assim, é uma mudança sem precedentes, assim, André, por exemplo, você pega a inteligência artificial, né? Desde 94, quando o robô da IBM venceu o Kasparov lá naquela partida de xadrez, sim, nenhum humano mais consegue ganhar no xadrez do computador. Existe um jogo de tabuleiro chamado Go, que é um tabuleiro chinês que é considerado o jogo mais complexo do mundo, muito mais complexo do que o xadrez. E em março desse ano o computador venceu a primeira vez o campeão mundial, 18 anos consecutivos o campeão mundial desse jogo, venceu esse ano, 10 anos antes do previsto. Se imaginava que em 2026 a máquina ia vencer esse jogo e venceu esse ano. Então a inteligência artificial é outro meio que está mudando demais e vai mudar muito as relações comerciais. Baker & Hostetler é um grande escritório de advocacia aqui nos Estados Unidos que contratou a tecnologia Watson da IBM para resolver os casos mais básicos do direito em segundos, que são justamente aqueles que os advogados que estão começando a carreira demoram 2, 3, 5 dias para resolver. Ou seja, é algo que é quase como inteligência artificial que já cria um big data de informações relacionadas aos casos e decisões de juízes mais comuns. Ou seja, ele vai ligando todas as decisões, usuário e tudo mais para alimentar isso daí. E a questão da inteligência artificial é porque é um machine learning, né? Ou seja, ele vai aprendendo conforme você vai interagindo. É uma máquina que ela aprende como humano. Você vai aprendendo. A gente está conversando aqui, eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo. Então isso... eu tive uma feira de inteligência artificial aqui no Itempi Park e eu conheci o Cone, que é o robô que o Hilton contratou para ser... Ele está testando concierge, ele contratou 100 concierges robôs e colocou lá na mesinha de concierge do Hilton Hotel o Cone. Tem até quem colocar aí Cone robô Hilton no YouTube, tem os vídeos, é bem legal. Sim. André, eu falando com ele, Cone, me dá uma dica de restaurante aí. Ele, pode deixar, que tipo de restaurante? Um italiano, você quer perto ou longe? O que é perto para você, Cone? Perto para mim é num raio de 3 km, mas o que é perto para você, Maurício? Não, para mim perto não quero caminhar muito, para mim é 500 metros. Então, é uma conversa. Sim. E assim, cada interação que eu estou tendo com ele, ele está aprendendo, ele vai armazenando. E para a próxima interação com a próxima pessoa, ele já vai usar a inteligência que ele adquiriu comigo. Então, é uma mudança sem precedentes e praticamente em todos os setores da economia a gente vai ver a tecnologia entrando de uma forma muito intensa e hoje em dia é um negócio muito engraçado, assim, André, tudo isso, a gente está falando do assunto livro, né? Eu falo sobre todos esses casos aqui, eu comento no livro e tem um caso muito, acho que assim, para quem tem empresa e acho que é uma dica bem importante. Hoje em dia, no passado você tinha aquela questão do protecionismo, né? Ou seja, eu tenho aqui a minha fórmula e eu não abro ela com ninguém, né? E você pega, por exemplo, o setor automotivo. Há 100 anos ele trabalha da mesma forma. E inova muito. Você entra num carro da Ford, da GM, você está na vanguarda do que há de melhor em termos de tecnologia automotiva no mundo inteiro. Só que precisou vir uma empresa de fora desse ramo chamada Tesla, para dizer para toda essa indústria o seguinte: meu amigo, eu posso vender um carro sem concessionário, eu não preciso mais de concessionário para vender meu carro, eu posso vender sem concessionário. Meu amigo, eu posso começar a fabricar meu carro só depois que o cliente comprar, apertar o botão lá no site e fazer a compra, eu não preciso mais fabricar, encher meu estacionamento de carro, mandar para a concessionária, contratar vendedor, colocar o carro na vitrine para depois vender. Não, eu só vou começar a fabricar depois que o cliente compra. E mais, eu posso criar um carro open source. Eu posso criar um carro que, se eu e você, André, se quisermos nos juntar aqui, arrecadar uma grana e montar um Tesla, a gente monta. Por quê? Porque a Tesla já se deu conta que inovação não se faz hoje em dia mais numa área de P&D trancado no laboratório 2 anos tentando inovar.
esse modelo não existe mais, porque inovação hoje em dia se faz no mundo todo. Sim. E é curioso que nesse caso específico a gente está falando de um produto que o carro é commodity, né? Exato. Ou seja, a tecnologia ela está aí para todos. O ponto central o que ele fez foi, ele modificou, na verdade, a questão do modelo de negócio. Exato. E criando uma demanda de uma forma diferente. Exatamente. E essa questão do protecionismo ela é muito importante, porque hoje em dia a questão, né, as áreas de P&D, elas foram responsáveis pelas maiores transformações do mundo, talvez há 2, 3 décadas atrás. Só que hoje em dia, como você tem no mundo todo, a gente falou dos ecossistemas, de empreendedorismo, hoje em dia você tem mentes brilhantes transformando o planeta em todos os lugares. Então a Tesla, ela se deu conta do seguinte, olha, deixa eu deixar minha tecnologia aberta e permitir que as mentes mais brilhantes do mundo inteiro contribuam com a minha ferramenta, com o meu produto. Sim. O cara da China, de Singapura, do Japão, do Brasil, dos Estados Unidos, todos esses caras estão todo dia entrando na plataforma da Tesla e aprimorando o produto. Sim. Ao contrário de deixa eu proteger aqui a minha tecnologia, que ficar num laboratório tentando aqui inovar. Então isso é uma quebra de paradigmas total na indústria como um todo, porque cada vez mais a gente vai ver modelos como esse, onde você faz uso do poder intelectual que está disponível no mundo para contribuir com o seu produto. Não, mas eu acho que as pessoas aqui devem saber onde que está esse livro, quando vai ser, quando é o lançamento. Então, só para fechar. Vai ter algum evento promocional, onde que eu posso achar? Então, só para fechar. Então, o Incansáveis fala a primeira parte sobre isso e a segunda parte eu falo de uma forma bem objetiva a maneira como o Vale do Silício endereça esse problema do mundo. Né? Eu comento sobre tudo isso que está acontecendo no mundo no primeiro capítulo, digamos, na primeira parte do livro, e na segunda parte eu falo como é que o Vale do Silício cria os seus negócios desde o momento da escolha de uma ideia até passando pela construção do time, criação da cultura, até chegar o momento de apresentar essa ideia para uma plateia de investidores. Então eu passo um step by step de como o Vale do Silício cria os seus negócios, e aí eu conto cases de empresas daqui, da GoPro, Atari, Tesla, Airbnb, Uber, Facebook, Dropbox e outras empresas aqui do Vale do Silício. O livro chama-se Incansáveis, incansáveis.com.br, incansáveis.com, mauriciobenvenuti.com.br, mauriciobenvenuti.com. Está disponível já em pré-venda até o final de setembro, André. Então todo mundo que comprar até o dia 30 de setembro vai comprar com desconto. O livro chega nas livrarias do Brasil inteiro. A partir de outubro ele vai custar R$ 34,90. Quem comprar agora no site no incansáveis.com.br vai pagar R$20. São 40. Eu bati lá, incomodei o pessoal da editora, eles conseguiram um desconto. Joia. Então a partir de outubro ele está nas livrarias do país e eu vou fazer um tour de lançamento em outubro e novembro. Vou estar passando em várias cidades, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vou ter em alguns lugares do Nordeste também. E nos próximos dias eu vou divulgar a minha agenda aí de eventos pelo Brasil. Perfeito, e quero estar presente lá, a gente conseguindo conciliar a agenda, porque realmente eu acho que é isso, gente, não adianta. Por mais que você busque informação na internet a respeito do Vale, quando você tem alguém que está vivenciando algo, que passou aqui por várias empresas, vários locais, e sintetiza isso tudo num livro pra gente, fica com certeza muito mais fácil pra gente entender, estudar e conhecer o que está acontecendo aqui nesse local, que eu acho que é um dos mais empreendedores do mundo em termos de vontade, ação, conteúdo, ou seja, é muita coisa, né, Maurício? Eu queria falar que o trabalho que você faz, André, é fantástico, não só no Brasil, mas o trabalho de trazer profissionais brasileiros que querem conhecer um pouquinho desse mindset, dessa mentalidade do Vale. Você está de parabéns e é muito rico quando você traz profissionais do Brasil para conhecer esse mindset aqui do Vale do Silício e faz com que eles voltem para casa com uma visão ampla de tudo que está acontecendo de mais inovador no mundo para implantar isso no mercado brasileiro. Então, poxa, é fantástico o trabalho que você faz e tem certamente aí quem vem para cá e passa essa temporada contigo aqui colhe frutos incríveis. Puxa, ele é muito educado, ele é um gentleman aqui e realmente o Maurício é uma pessoa que está sempre de portas abertas aqui, é um cara que poderia talvez estar fechado numa sala, trancado num quartinho, mas não, ele está aqui, ele está realmente fazendo acontecer e mais do que fazendo acontecer, ele está compartilhando isso com muitas e muitas pessoas.
Maurício, quer deixar os seus canais também de conteúdo, de divulgação que você queira colocar? Fique à vontade. Assim, eu sou sócio hoje do Startse, né? O Startse hoje é uma plataforma no Brasil que conecta empreendedores, investidores e mentores. São 13 mil empreendedores, 4 mil startups, 3 mil investidores, 2.500 mentores dentro dessa plataforma. Então, quem tem uma startup, quem tem um negócio que quer buscar investimentos, quer buscar mentoria, basta entrar no startse.com.br, é gratuito, fazer seu cadastro. Então, é uma excelente fonte de conexão, né, dos players que fazem o mercado de startups do Brasil. Lembra aqueles 3 fatores lá? Rebeldia, o conhecimento e o capital. Então, o Startse ele engloba isso. Ele tem a rebeldia, que são os empreendedores. Sim. Ele tem o investidor, que é o capital. Sim. E ele tem o conhecimento, que são os mentores. Perfeito. Então, e eu sou responsável pelo escritório do Startse aqui no Vale do Silício, dentro da Rocket Space. E quem quiser me acessar aí, mauriciobenvenuti.com.br é o site que hoje está aparecendo o link aí embaixo. Maravilha, que ele está caindo hoje para o site do livro, que é o incansáveis.com.br. Facebook, /Maurício Benvenuti, Instagram, /Maurício Benvenuti, e LinkedIn, quem quiser me adicionar vai ser um prazer também, é só procurar pelo meu nome. Show, Maurício, muito obrigado mais uma vez por estar nos recebendo aqui, tá joia? Agradeço. Obrigado pelo papo, sensacional, a gente aprende muito. E aquela história, quando a gente vê alguém com um brilho nos olhos, não tem como você não se deixar ali realmente se levar. Então é gostoso de ver isso daí, é uma sensação muito boa, e não deixe de seguir o Maurício, seja nas redes sociais, os sites também conhecer, porque realmente é gostoso. Eu volto e meio tô ali dando uma olhadinha, aprendendo muita coisa, tá joia? Pô, e eu aprendo muito com você, André. Acompanhei essa semana a vinda aqui no Vale do Silício. Opa. Adorei os vídeos na Draper. Pô, a Draper, onde você foi, lá é um lugar fantástico, é um dos cursos de empreendedorismo mais procurados hoje do mundo, fora Stanford e os Salesforce, os lugares que você esteve, eu acompanho lá o teu canal. Opa, muito obrigado aí. Eu falei, esse é um gentleman, esse cara aqui, tá joia? Obrigado, pessoal. Então, quem quiser, se inscreva no nosso canal, siga, curta e compartilhe, porque a gente sempre vai trazer aqui bastante conteúdo, informação, para poder, de certa forma, ali, contribuir com um pouquinho do que a gente vem vivenciando, essas experiências, seja no Brasil ou fora do Brasil. Tá joia? Obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado.